E aí galera, aqui é o Bido, e hoje vamos pro dia 18 então, do Advent of Cyber. E hoje a gente vai voltar pro tópico de Blue Team e falar um pouco sobre o Sigma. O lenhador Lenny, ele aprende algumas novas regras, é o título. Então, foi confirmado, um compromisso com a infraestrutura do festival, e alguns testes foram conduzidos na última semana. Entretanto, o time de SOC, do Papai Noel, eles se perguntam se tem alguma metodologia que ajudam, que poderia ajudar no caso de performance de detecção de ameaças, No caso, então, ajudar a detectar ameaças, eles têm algum jeito de fazer isso mais rápido, analisando os logs que eles coletam. O Elfo Max Kid, ele está ciente, e ele conhece as regras Sigma. Ele pediu para você, então, para aprender um pouco mais e experimentar algumas regras de detecção de ameaça. Então, falando sobre Threat Detection, que é justamente detecção de ameaças. Cyber ameaças e criminosos, eles têm táticas avançadas para garantir que eles consigam roubar a informação e também causar prejuízos. Como você já viu nos dias anteriores, tem diversas maneiras que isso pode ser feito. E também tem sempre um jeito dos times de segurança se preparar e preparar as defesas para identificar essas ameaças. O que seria mais evidente, é que a maioria das atividades de Blue Team requisitem medidas proativas para analisar diferentes logs, malwares e também tráfego de rede. Então, isso traz a gente para a prática de detecção de ameaças. Detecção de ameaças envolve perseguir proativamente e analisar comportamento e atividades anormais dentro do ecossistema para identificar sinais maliciosos de comprometimento, no caso, no ambiente, e intrusão dentro de uma rede. Então, falando sobre o cenário de ataque. O Elfo MacBlue, ele obteve alguns logs e informação a respeito de ataques que aconteceram pelo Yeti Bandido. Através de várias análises dos dias prévios, ficou claro que esses logs eles apontavam alguma cadeia de ataques que o adversário deve ter seguido e mapeou para uma cadeia unificada de ataque, a famosa Unified Kill Chain. Among the known phases, então dentro das fases conhecidas do UKC, do Unified Kill Chain, que foi observado incluiu o seguinte: persistência. Então o adversário ele estabilizou uma persistência criando um usuário local, uma conta local que ele pode usar durante o ataque. Descobrimento, discovery. Então o atacante ele conseguiu coletar informação sobre o alvo dele, rodando alguns comandos para aprender um pouco sobre os processos e os softwares rodando nos dispositivos do Papai Noel para pesquisar por possíveis vulnerabilidades. E também execution, então execução, que são jobs schedule, que foram agendados e criados para prover aí um início de execução de código malicioso, uma execução de código malicioso inicial. E isso também pode prover persistência ou ser parte de elevação de privilégios. Então a cadeia de ataque ela reportou os seguintes indicadores de compromisso, os IOCs, e os parâmetros necessários de detecção, como listado abaixo. E adicionalmente, as técnicas de ataque foram linkadas ao framework do Mitre para leitura posterior. Então, alguns indicadores de compromisso foram uma criação de conta com esse Event ID. Então, os campos necessários para requisitar é o serviço e o Event ID. Descobrimento de software. Então, tem aqui a categoria, o ID do evento, qual serviço, qual imagem foi utilizada e também qual linha de comando. E Schedule Task, então agendamento de tarefa, que foi necessário criar um processo com o Event ID 1 também. Tem o serviço aqui, a imagem PY, no caso seria um CMD, que deve ter executado. E o command line aqui, o comando em si. Antes da gente seguir para a próxima sessão, a gente já pode fazer o deploy na máquina, já que ela demora uns 5 minutinhos para subir. Então, vamos lá. Beleza, aí basta a gente acessar o site ou pela Techbox ou pela VPN e a gente vai acessar a nossa aplicação Sigma, que constitui as seguintes features: rodar, então run, que é submeter as regras Sigma e ver se elas detectam os IOC maliciosos; text editor, que é justamente escrever as regras Sigmas; create rule, que é depois de escrever a gente pode criar ela; e view log, para ver os logs detalhados associados ao indicador malicioso. Então, picotando logs, traduzindo aqui,
com regra Sigma. Sigma é uma linguagem de assinatura open source, genérica, desenvolvida pelo Florian Roof e pelo Thomas Petsky para descrever eventos de log num formato de estrutura. Então o formato ele envolve usar linguagem de marcação, né, chamada YAM, que é uma sintaxe designada para permitir compartilhamento rápido e detecção de métodos por analista de segurança. E os fatores comuns, né, para se observar com arquivos YAM é o seguinte: o YAM ele é case sensitive, então ele diferencia maiúsculo de minúsculo. Os arquivos têm que ter .yml de extensão. Os espaços são usados para indentação e não os tabs. E os comentários são atribuídos, né, utilizando hashtag. Valores pareados, no caso pares de valor-chave, né, chave-valor, eles são denotados usando dois pontos, e elementos de array, né, no caso, enfim, listas, etc., são denotados utilizando o hífen, né, o caractere hífen, o dash. O Sigma ele faz ficar fácil, né, performar conteúdo, né, fazer o match, né, dos conteúdos baseado em coleção de logs para justamente alertar possíveis ameaças para os analistas investigar. Então, os arquivos de logs normalmente eles são coletados e armazenados em um banco de dados ou por um CIEM, que é um gerenciador de eventos de segurança de informação, né, uma solução aí de justamente armazenamento de logs, e tudo isso para análise futura. O Sigma ele é agnóstico quanto a vendedor, então ele não se prende, é um vendedor só, então as regras podem ser convertidas para qualquer formato que se encaixe como CIEM, né? Não precisa ser de um vendedor específico. O Sigma ele foi desenvolvido para fazer os seguintes cenários: fazer uma detecção, fazer métodos de detecção baseados em assinaturas compartilhadas em IOCs e regras de Yara, escrever pesquisa CIEM para evitar justamente ser um vendedor agnóstico, né? Não precisar se prender só a um vendedor. Compartilhar assinaturas com comunidades de inteligência ameaças e também escrever regras customizadas para detectar comportamento baseado em condições específicas. Falando um pouco sobre a sintaxe do Sigma, então. O Sigma ele é guiado pela seguinte ordem, né, de campos requisitados e opcionais e valores para criar essa estrutura para mapear as queries necessárias. Então a imagem aqui ela provê um esqueleto, né, uma visão de esqueleto de uma regra Sigma. Primeiro a gente tem que... Vamos usar o primeiro ataque, né, para definir essa sintaxe. Então o primeiro ataque eu acho que é o account creation. E beleza, vamos lá. Primeiro a gente preenche os detalhes no nosso regra de esqueleto, né, e depois a gente detecta a criação dessas contas locais. Vamos usar o editor de texto, então, na aba na seção de SIGHUNT Application. Tá, eu vou fazendo, então, acompanhando ao vivo aqui, eu só vou iniciar minha VM e eu já volto, então. Pera aí. Beleza, iniciou a máquina, vamos copiar aqui o link, vamos acessar, para ver como é que é o nosso editor. Ele mandou entrar no Challenge 1, né? Onde que ele falou para clicar? O editor de texto, a seção de editor de texto do SIGHUNT Application para seguir o seguinte. Tá, vamos lá. O título. A regra baseada, né, no que é suposto para a gente detectar. Então, como o título aqui, ele usa Suspicious Local Account Creation, então criação de conta local suspeita. Vamos só copiar e colar aqui. O ID é um modificador único e global que os desenvolvedores Sigma eles principalmente usam para manter a ordem das identificações das regras submetidas a um repositório público, né, que usa o formato UUID. Aqui eu acho que não importa, né, porque a gente não vai upar nada como repositório público, mas por precaução vamos usar o ID idêntico. Beleza. O que tinha como comentário ali? Ah tá, só UUID, beleza. Status. Os status, eles descrevem, né, o estágio em que a maturidade da regra está no momento. Então, tem 5 declarados, né, status que você pode usar. O estável, que é uma regra que já está em ambientes de produção e dashboards. Em testes, que são basicamente trials, que estão sendo desenvolvidos, e regras que estão sendo desenvolvidas. E podem requisitar algum refinamento. Experimental, que é a regra mais genérica que está sendo testada e pode levar a falsos positivos, né, resultados falsos. Pode ser muito barulhento e também identificar eventos esperados.
é depreciado, então é uma regra que já foi substituída por outra e não tem mais resultados precisos. E unsupported, que é uma regra que não é usada no estado atual. Beleza, aqui nesse caso a gente vai usar experimental porque a gente está testando ainda. Então, vamos lá. A gente está fazendo o primeiro teste, então ainda podem gerar alguns falsos positivos, etc. Por isso que a gente usa experimental e essa é a diferença do teste, né? Os testes já tem alguns testes sendo feitos. Beleza. Log source, então origem do log, que descreve qual dado que vai ser utilizado para a detecção e pode consistir desses atributos, né, opcionais, que seria produto, que seleciona todos os logs de um certo produto, por exemplo, Windows ou Apache. Categoria, que seleciona um arquivo de log escrito por um produto selecionado, por exemplo, firewalls, web e antivírus. Serviço, né, seleciona apenas um subset de logs, então uma seção específica, e os exemplos podem ser, por exemplo, SSHD, né, ou SSH, que seria o SSH, no Linux, ou eventos de segurança no Windows. E definição, né, descreve aí a origem do log e suas configurações aplicadas. Então, nesse caso, ele coloca apenas o produto como Windows e o serviço como segurança, porque é um evento de segurança do Windows, né. Esse vai ser o nosso alerta. Então, vamos copiar e colar aqui também. Isso é em log source. Beleza, vamos fazer certinho então. Ó. Product Windows, vamos escrever. E o serviço é segurança, security. E o resto pode ser comentado sem problemas. Só que acho que não precisa mais comentar nada. Detecção, que é um campo requisitado, né? Tu precisa preencher ele na descrição de detecção de regras de detecção. E ele descreve, né, os parâmetros da atividade maliciosa que a gente precisa alertar. E esses parâmetros são divididos em duas partes. Os identificadores de busca, que são os campos e valores que a detecção ela deve pesquisar por. E as expressões de condição, que é basicamente seta uma ação para ser feita na detecção. Né? Por exemplo, selecionar aquilo ou filtrar de algum modo. A essência, né, coisa mais crítica para se olhar na criação de contas do Windows é justamente o Event ID, né, o ID do evento associado com as contas dos usuários. Nesse caso, o Event ID é 4720, porque é o que foi provido por nós na lista dos IOCs, dos indicadores de comprometimento, e é basicamente o que a gente vai usar para nossa... o que vai ser o nosso identificador de busca. Então, Detection, Selection, o Event ID esse cara aqui, e a condition é selection. Beleza, vai selecionar. E selection é a event ID. Vai ser 4720. Eu não tenho certeza se é bem assim. Mas beleza. Aí a gente pode utilizar outros. No caso, identificadores de busca podem ser aprimorados usando diferentes modificadores adicionados ao campo de nome com o caractere pipe. E o tipo principal de modificadores são conhecidos como modificadores de transformação e os seus valores, né, são contains, ends with e starts with and all. Então contain, termina com, começa com e tudo, e alguns desses modificadores vão ser vitais em escrever alguma regra contra outros IOCs. Né? Então aqui, por exemplo, ele está fazendo detection e um selection. Será que ele vai ter que fazer isso agora também? Image ends with, tá bom. Ele está acertando o command line aqui, que pode conter bash "-c". Tá, vamos botar o selection aqui. Isso aqui a questão é eu boto outro selection. Tô um pouco perdido aqui. Aqui é uma regra aleatória, tá? Por isso que eu fiquei um pouco perdido. Aqui é a regra da criação e aqui é uma regra aleatória que ele está procurando, né, uma execução do command line e junto com esse serviço aqui. Mas eu acho que a gente não precisa necessariamente botar agora, talvez a gente tenha que usar em outros. Falsos positivos, então é uma lista de falsos positivos que podem ocorrer, né, no nosso banco de dados de logs, né, nos nossos logs no caso. O level, que descreve a severidade, né, com qual a gente vai, com qual o time de segurança ele deve levar aquela atividade, né, descrita na regra. Então tem 5 tipos, 5 levels. Então tem o informacional, o baixo, o médio, alto e crítico. Nesse caso a gente vai usar low e a gente não conhece nenhum falso positivo. Então o level vai ser low.
E o falso positivo vai ser unknown. Então a gente não sabe. Mas acho que não precisa botar nada então. Só botar assim, ó. Não Ctrl Z. Aí. Opa, eu escrevi no lugar errado. Aqui no falso positivo. E aqui é low mesmo. Me perdi um pouco. E as tags elas adicionam informação que pode ser utilizada para categorizar a regra. Então algumas tags associadas é justamente, né, as táticas e técnicas do Mitre, do framework Mitre, e o Sigma, os desenvolvedores Sigma eles têm uma lista pré-definida nesse link aqui. Então nesse caso a gente vai usar o Attack Persistence, que ele mira no aqui no Mitre Attack, e a Technique que mira no Technique do Mitre. Eu acho que eu posso tirar essas chaves aqui. Tenho certeza. Beleza, voa lá. Nossa primeira regra Sigma foi criada e agora a gente pode rodar, né, na aplicação para ver se a gente consegue algum match. Como mencionado antes, algumas regras elas são convertidas para a fila do CIEM requisitado, né, desejado, e no nosso caso isso deve ser transformado em queries do Elastic no back-end. Né. Vários recursos eles performam essa tarefa, inclusive, né, com essa ferramenta chamada Sigmag, que está um pouco depreciada e pode ser substituída com alguma versão mais estável do Python, né, a PySigma. Tem outra tool notável, que é a undercore.io, que é uma ferramenta open source web que converte para, né, Sigma para vários CMs e também IDRs, que é Endpoint Detection Response, eu acho, uma coisa assim. Isso é fácil de usar e também permite que você copie as regras Sigma na plataforma e selecione seu backend favorito para tradução. Bem bacana aqui então. Ó, tem o Elastic, Radar, Splunk e demais plataformas. Então vamos para a atividade agora. Equipado com esse conhecimento sobre regra Sigma, a sua task é completar os dois challenges restantes, escrevendo as regras correspondentes para o ataque, né? Para o attack chain de cada um e para os IOCs. O painel está esperando de você, né? Lidar com isso e conseguir parar, né, as tentativas adversárias para parar todo esse ataque do Bandidiet, etc. Só como um lembrete, os campos requisitados para os ataques são os seguintes. Então aqui ele já dá uma dica para nós. A flag 1 aqui, né, eu vi que tem 3 flags, então a 1 deve ser só rodar esse cara aqui, então vamos tentar rodar ele. Beleza, você conseguiu detectar um ataque suspeito de criação de conta, então vamos copiar a flag aqui. Para o challenge OneLog, qual conta do usuário foi criada? Vamos ver o log então. Foi criada a conta BanditChat Mini. Beleza. Então vamos para o evento 2. O evento 2, como nós temos aqui, é um descobrimento de software. Beleza. O Event ID ele é 1. Então, o Event ID ele é 1. Então eu posso deixar 1 aqui. Mas vamos para cima. Título, vamos colocar o título aqui. Acho que eu posso colocar qualquer um. Então vou botar Software Discovery. Suspicious Software Discovery, vou botar o nome. O ID, eu acredito que ele pode ser o mesmo, não tem problema. O status experimental. O log source, ele é o Windows Security, se eu não me engano. Serviço, ele é Sysmon. Tá. Então, o serviço é Sysmon. Produto é Windows, né? Porque é uma criação de contas. Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Serviço é Linux or Security, tá no Windows, beleza. Detecção, Event ID, a condição é seleção, falso positivo, low. As tags, a gente tem em algum lugar as tags aqui relacionadas a cada um. Pelo visto não também. Tá, vamos devagar. A categoria, então onde é que a gente coloca a categoria? A categoria, ela vai aqui dentro de log source, tá? Então dentro de log source, vamos colocar a categoria, que nesse caso a categoria é process creation, tá? Então vamos colocar aqui process creation. Categorias process creation.
Será que tem que ser maiúsculo? Não, né? Porque ali tava security, tava minúsculo. Beleza, colocamos aí o primeiro. O event ID colocamos. Image. E image a gente deve colocar aqui embaixo também. Onde que a gente coloca o image. Aqui lá em detecção a gente coloca image. Então detecção, seleção, vai ter event ID e vai ter image também. Então vai ter image. Não precisa botar ainda Swift, eu acho. Ou será que precisa? O image é qual? É esse cara específico, né? Então não precisa ser um end Swift. Vou colocar certinho o image. Beleza. E command line, que é basicamente o command line aqui, né? Contains all. Vamos botar esse formato aqui. E vamos colocar qual é o command line. Então é esse cara aqui. E vamos rodar e ver se funciona. Tomara que sim. Eu não sei se ele quebrou a linha certinho aqui e se ele pegou essas aspas certinhas. Eu vou trocar elas. Deixa eu dar um... a princípio pegou sim. E vamos tentar rodar. As tags eu não vou colocar nenhuma. Então eu vou deixar assim. Campo requisitado security. Especifique o filtro. É regra muito genérica. Especifique o filtro. Security. Aonde que eu tenho que colocar security mesmo? Security em service. Mas o service no caso ele é sysmon, não é? Bom, vamos tentar colocar security aqui. E ver o que dá. Não. Eu tenho que criar em create rule aqui, eu acho. Create rule. Tá, perdão. Eu tava alterando a flag errada. Então vamos dar um run aqui. String aqui. Foque apenas em IOCs genéricos. Então aqui eu tenho que ser mais genérico. Então eu tenho que botar um contains. Vou botar um content só. Não vou botar all. E vou botar contains red query. E também contains esse aqui. Como é que eu separo eles mesmo? Aqui ele botou hífen. Tá, vamos botar um if então, sem problema. Isso e tem que conter isso também. Beleza, vamos ver se agora vai. Beleza, descobrimos aí. Então, o descobrimento do software, legal. E qual que é o path de users no challenge 2, né? Users path. Vamos ver o log então. Users path. O que ele quer com users path? Essa é a image. Ele está usando esse path aqui de registro, mas eu acho que não é isso que ele quer. Aqui ó, esse path aqui ó. Diretório atual. Eu acho, pelo menos. Não? Ué. Será que ele quer esse cara aqui? Mas também acho que não. Image. Talvez seja esse cara aqui, ó. Parent user. User. Não, tá aqui embaixo. Deve ser esse user aqui. Beleza. E vamos para flag 3, então. Aqui a gente vai precisar de categoria. Então a categoria do 3 é Process Creation também. Então a gente pode manter. Só vamos dar um... Se a gente criar de novo, ele vai zerar, né? Tudo bem. Nós vamos ter que escrever tudo. Vamos escrever tudo então, sem problema. Fazer do zero que a gente aprende mais. Schedule task. Então, scheduled... Esqueci como escreve schedule. Task detection. O UID, vamos colocar... Se eu botar só 1, 2, 3 assim, ele vai reclamar que não está em UID format. Acho que vai, né? Vamos copiar aqui então. Ele é experimental. Ele é experimental. Descrição, blá 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 blá. Ok. Log source. Vamos copiar aqui. Então ele é produto Windows. Sim. Windows. E ele é Windows, né? Ele é service. Service dele é qual que é?
Sysmon também. Tá, service é Sysmon. Então, a categoria dele é Process Creation. Process Creation. Vou tentar botar minúsculo também, só para padronizar tudo minúsculo. Aqui, como ele falou que o Yama é case sensitive, eu tô com um pouco de medo disso, porque os outros funcionaram maiúsculos, mas tudo bem. A detection dele, uma é por image, né? Então a gente tem que criar assim, selection, image. A gente coloca essa image aqui. O level dele vai ser qual? Vou botar como low, vai. Aqui eu vou comentar as tags, ainda não temos. Beleza. Categoria, Event ID é 1. Então aqui na Selection, Event ID igual a 1. E o Command Line dele, vamos copiar e colar aqui também. O Command Line dele é qual? É esse cara aqui. Mas isso aqui no caso é só um exemplo, né? Então vamos colocar um, tipo isso aqui, vamos tirar. Vamos colocar isso. Isso aí. O calc não precisa necessariamente, né? Vamos botar só o CMD. Opa, abri sem querer aqui. Vamos ver se assim ele já acha. Change eu posso comentar. E tá faltando alguma coisa? Acho que não, né? Tem o Parent Image também, que é um CMD. Parent Image, um CMD. Beleza, acho que eu posso estar rodando então. Tem o Event ID, tem a categoria, tem a imagem, tem o Command Line, certo? Vamos tentar rodar. Eu cliquei aqui no Create Rule, né? Cliquei. Então vamos rodar. Ver se ele acha. Não achou nada. Ok, eu vou tentar filtrar só pela imagem e por um Command Line. Tirar esse all aqui também. Pra ver se funciona. Deixa eu comentar só. Vamos rodar. Nada. Vamos trocar o Process Creation para maiúsculo. Creation. Tá, ele ainda não encontrou nada. Tá, consegui encontrar aqui um que bateu 5 regras, tem que encontrar só 2, 5 resultados. Então tem que filtrar um pouco melhor. O que eu mudei aqui? Eu mudei que tem que terminar com a image com isso aqui e o parent image com cmd.exe, que é basicamente o que elas terminam. E a command line tem que conter tanto cmd.exe quanto essa task quanto create. Eu tenho que filtrar um pouco melhor, então eu acho que eu vou filtrar esse cara aqui, ó. Vou botar que ele tem que começar assim. E que ele vai ter que terminar. É que esse ccalc, na real que se ele detectou que usou calculadora, eu tenho que colocar mesmo. Então vamos colocar aqui e vamos tentar executar agora. Caso aqui. Tá. Vamos rodar. Foca em IOCs genéricos, tá bom. Então vou botar o /C e sem o calc EZ aqui e sem esses caras. Vamos ver se agora vai. Ainda não. Aqui tem que existir essa aspas, eu acho. Show, conseguimos. Detectamos aí então o último desafio, né, que são as tarefas agendadas, bacana. Então, só colocar a flag aqui. Qual que foi o MD5, o hash MD5 associado com o job da challenge 5, ou challenge 3, perdão. Vamos achar o MD5 aqui e tá aqui ele. Bacana, pessoal. Vocês aprenderam alguma coisa? Você aprendeu, né, alguma coisa sobre detecção? Quer dizer, você gostou de aprender alguma coisa sobre detecção? Então você pode checar aqui a run do Yara, né, que é um cara muito utilizado, principalmente na parte do Blue Team. Certo, galera? Então, valeu. Muito interessante essa run também. Primeira vez que eu vejo sobre regra Sigma. E vamos para a próxima aula, então. Vejo vocês lá. Até mais e falou.